Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e a luz deste ambiente permaneça em nossos corações, agora e sempre. Sempre com muita gratidão pela oportunidade de termos sido trazidos a essa casa de luz, esta casa de apoio, para que a gente possa dar continuidade em nossas vidas, tendo sempre um esclarecimento das nossas necessidades e daquilo que podemos melhorar na trajetória deste processo reencarnatório, que nos faz aprimorar e voltar à pátria de Jesus, com muito mais sabedoria, com muito mais conhecimento e com muito mais tarefas superadas. Estamos numa vivência de provas e expiações. Nenhuma delas foi estabelecida para que estivéssemos sendo punidos de qualquer coisa, embora tenhamos feito em outros processos reencarnatórios coisas indevidas. Mas a ignorância e a falta de conhecimento nos leva a seguir aleatoriamente. E agora, quando combinamos na espiritualidade esta reencarnação, combinamos não só o que temos de ruim em nós, mas também construímos uma proposta em sermos melhores. Mas não com uma concordância ou discordância, sempre superando a partir de um exercício. Por isso que nossa vida é difícil. É difícil porque nós só conseguimos provar que superamos algo que nos é difícil quando nós conseguimos realizar tranquilamente dentro de um equilíbrio e sem precisar de apoio ou de orientação. Na bondade do Pai é a nossa oportunidade. E Jesus, nosso irmão forte, que sempre nos une, não só nos nossos lares, através das nossas atitudes e das nossas ações, mas também através da nossa comunicação com a espiritualidade, através das nossas orações, através do nosso evangelho estendido no nosso lar, com nossos familiares, ou com a nossa intenção àqueles que estejam precisando. Vamos agradecer e trazer de mãos dadas com Jesus, nosso irmão maior, forte, que o tempo todo, em qualquer circunstância, está conosco. E esta gratidão nós fazemos através da união com os nossos irmãos que estão em casa, também participando deste evento de vibrações e de aprendizado, em seus lares, que nos acompanham através da página do Facebook da Seara. Os irmãos de casa sintam-se integrados a esta energia e esta harmonia que a espiritualidade nos promove neste momento. E coloquem uma água fluidificada para, em algum momento, dividir com a sua família como um remédio contra as nossas dificuldades, para a abertura das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Com isso, vamos todos agradecer e homenagear a Jesus, cantando a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Me
seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Todas as semanas, nas segundas-feiras, temos a oportunidade de refletir sobre um tema. E os temas, todos eles, são orientados, ou pelo menos, nós temos a ideação daquilo que a espiritualidade nos pede. E certamente é aquilo que cada um de nós precisa ouvir. Embora ouçamos de formas diferentes, mas vamos levar o texto para cada um na sua necessidade, como instrumento de reflexão ou até de resposta. Muitas vezes, depois de um encontro, a gente ouve uma pessoa que diz: nossa, falou direto para mim sobre isso. Aí você vai um pouco à frente, a pessoa outra diz assim: nossa, hoje foi direto para mim. Um assunto que não tem nada a ver. Então, cada um de nós que se dispôs ou se dispõe a estar no momento de reflexão com a espiritualidade, só prepare o seu coração. Certamente vai estar ali aquilo que possa ajudá-lo e que te aprimore. Hoje o tema de orientação é pais e filhos. Tão simples, né? Ser pai, todo pai é bom, todo pai ama seus filhos. Nossa, ser filho, quanta gratidão por tudo que a gente é, naquilo que o pai fez, naquilo que a mãe fez. Então, tem aí uma fantasia. Porque, na realidade, quando a gente vê, e hoje a gente assiste uma população, nós vemos que está havendo uma divergência muito grande nessas duas funções. Então, nós vamos hoje começar, para ficar mais fácil, e encher a nossa bola de trás para frente. Né? A Cris já ficou toda animada, né? Porque ela vai ficar com todo o mérito. Calma, tem um intervalo e na sequência é a tua vez. Brincadeira, a Cris é excelente. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Trata-se da ingratidão dos filhos para com os pais, considerando-a um dos frutos mais diretos do egoísmo e mais odiosos do que a ingratidão em geral. É assim que a gente vê quando a gente percebe que algum filho
não tem esse mesmo sentimento por seu pai. E a primeira questão que a gente vai dizer é: nossa, que filho ingrato. E depois a gente vai prestar atenção, quando for a nossa vez de ser questionado, quanto é que nós contribuímos para estarmos naquele lado da situação. Né? Então, nem todos os filhos tiveram a construção de um sentimento com seus pais. E também os pais, por conta daquilo que nós vamos ver hoje, não tiveram a resposta de todo o amor que investiram nos seus filhos. Mas hoje, o que nós temos que entender é que, por que este conflito emocional no desenvolver de cada jovem está ficando tão dolorido, tão difícil, que leva a um índice de suicídio na adolescência maior do que nós já vimos em todos os tempos. E essa idade hoje está entre 8 anos, um menino, até 29 anos, ainda um jovem. Por que esses jovens estão desistindo sem nenhuma intenção de buscar apoio, sem nenhuma capacidade de confrontar com o problema? Então nós vamos ter que saber como é que ele está sendo estruturado. Nós nascemos com uma porção de histórias e vivências, mas na medida do possível, elas são apagadas. Nós vamos viver com as nossas dificuldades. E nós não escolhemos viver bem ou estar em férias. Nós agradecemos a oportunidade de rever as nossas dificuldades, principalmente com aqueles que nós não pudemos ter vivido bem em outras encarnações. Portanto, nós escolhemos as nossas relações, o nosso status, para que a gente possa passar pelas dificuldades e aí superá-las. A mensagem atribuída a Santo Agostinho a explica através da justiça da reencarnação, sugerindo que a ingratidão e a antipatia pode ter raízes em laços e expiações de vidas passadas. Então, muitas vezes, a gente fica pensando assim: onde eu estou errando? O que é que eu fiz que eu nunca fiz nada para estar tendo este retorno? Vamos sempre nos lembrar. Temos consciência daquilo que nós estamos vivendo agora. Mas nós temos uma história longa de muitas reencarnações, de muitas oportunidades. Então, essas carinhas bonitinhas que nós temos hoje, nós já fomos muito ruins. Por isso, ficam apagadas estas questões. Mas quando nós reencarnamos, os nossos personagens, principalmente o de família, são vivências reencarnatórias. E nada como, se tratando de energia, um flash. E nesta memória, a gente vai confundir a cara com o coração. O texto do Evangelho enfatiza a importância de não rejeitar estes filhos, mas sim de acolhê-los como irmãos, para que se possa ajudá-lo no progresso e que o amor e o auxílio mútuo na família espiritual perpetuam-se. Na minha profissão, como psicólogo, eu recebo muitas vezes um pai que traz uma criança bem pequena e um pai bem grande. E ele diz assim: veja o que você pode fazer, eu já perdi a mão. Né? O pequeno, que precisa de cuidado, de direção, já direcionou uma família inteira e a família já perdeu dele. Então,
o que a gente tem que pensar, como diz o Evangelho? Se eu não estou conseguindo como filho, vou acolhê-lo como um irmão, vou vibrar com ele, vou ajudá-lo, vou sair de um contexto de referência pai e filho para ficar mais fácil de eu aceitá-lo e acolhê-lo. Então, sempre nós vamos tendo oportunidade de encontrarmos uma solução para os nossos conflitos. Por isso reencarnamos. Já reencarnamos com uma proposta. A dificuldade não foi construída agora. A dificuldade de agora foi nos dada como oportunidade. E olha, é tarde demais para reclamar, porque nós concordamos. Né? Eu sempre digo que nós temos aprendido muito nas atividades e nos estudos desta casa, o que significa confirmar a nossa fé. Mas não dizer que nós acreditamos e temos fé, mas que a gente tenha coragem de colocar esta fé em pauta, como ação. Cada vez que a gente vai em caravana para Uberaba e região, nós vamos visitar as obras deixadas na referência por Chico Xavier e tantos outros espíritas da época que hoje trabalham na espiritualidade como ele. E o que a gente vê é que, além da obra que Chico deixou, ele ensinou lá uns meninos de pouca idade, na adolescência, que entenderam a missão e o trabalho, tiveram coragem de superar todas as dificuldades e as contrariedades, e hoje, senhores estão lá por 30 anos, mantendo a obra da ação, da caridade, da instrução, do acolhimento, da dignidade, por uma coisa que eles tiveram coragem. Por quê? Porque não é fácil manter dentro de um conflito social aquilo que você quer ou deseja melhorar o ambiente. Qual o significado de honrar pai e mãe no Espiritismo? Honrar pai e mãe significa um compromisso espiritual, que vai além do respeito, envolvendo amor, perdão, cuidado e apoio, especialmente na velhice. Usar a sua mágoa e ganhar uma luta de um velhinho, pensa bem, não precisa. Já ganhou. Só de imaginar, você já perdeu. Não comece, não pense, seja feliz no seu crescimento. Não espere ter razão, porque a minha razão eu estabeleço, e a razão do outro eu respeito. E se eu estou me sentindo melhor do que está o outro, pode ter certeza, alguém já me deu a mão. E se eu não der a mão para este outro, alguém vai dar. Mas eu vou perder a oportunidade e a minha vida, ao invés de ser facilitada na troca da caridade, vai me dar mais uma lição para eu me firmar e aprender aquilo que eu estou entendendo na teoria. É entender que a relação com os pais é uma oportunidade de crescimento mútuo, onde os filhos devem ser indulgentes com suas falhas e imperfeições, praticando a piedade filial e o perdão. Se eu não tive um bom pai, e eu entendo que cada um dá aquilo que tem, aquilo que pode, ele me deu o melhor. A psicanálise tinha o hábito de dizer assim, né? Todo problema do indivíduo é a mãe. Claro, é a mãe, sim, porque a mãe que não só
geriu, como também deu os primeiros cuidados, acompanhou no desenvolvimento. Se tiver alguma falha ali, você pode até criticar. Mas hoje, nessa leitura humanista, respeitando cada um, eu já digo logo, esquece, não foi tua mãe, foi tua avó. Porque a avó já teve dificuldade de entender uma questão. Fez o melhor possível para passar para a filha. A filha recebeu o que tinha de melhor da mãe dela. E fez o possível para ainda ficar melhor. Agora, não cante vantagem, porque na sua vez, você também não vai estar pronto 100% para fazer a tua atividade. Então, vamos recebendo com gratidão tudo aquilo que nós podemos utilizar para crescer. E agora, se eu posso estar melhor, faça uso daquilo que é o meu esforço e o meu investimento. Honrar pai e mãe é visto como um segmento da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Honrar pai e mãe como eu honro a qualquer outra pessoa. Jesus não estabeleceu uma irmandade? Maria de Nazaré, nossa mãe maior, Jesus, nosso irmão. Ou seja, todos nós somos irmãos em Cristo. Se eu não faço para um, eu estou negando a minha irmandade com Jesus. Depois não adianta falar, mas se eu soubesse que era você, eu tinha te tratado melhor. Aí é tarde demais, já fez. É um amor que se manifesta na prática de atos de bondade, como cuidar dos pais na velhice e assisti-lo nas necessidades. Tem pessoas que dizem assim, nem dá tempo de cuidar, porque eu sou muito ocupado e tudo mais. Cada um sabe aquilo que o teu coração diz. Siga sempre o seu coração. Quando nós estamos falando até agora, só o pai e a mãe que estava ali na pauta, né? Então, agora nós precisamos entender um pouquinho de como é que funciona a resposta do filho na relação com esse pai, principalmente na idade adulta. Nos primeiros anos de vida, o corpo físico da criança entra em acelerado desenvolvimento. A energia criadora do espírito se manifesta no campo sensorial e motor. O tempo todo ele é aquilo que a mãe lhe promove. Deu comida, ele está feliz, deixou dormir, ele está feliz, trocou ele não cria assadura, é uma maravilha para ele, porque a mãe não dorme, né? Afetividade e inteligência são processos indissociáveis e influenciados desde cedo pelo meio social. Qual é o meio social deste bebê? A família. Pai, mãe, vó, tio, aqueles que transitam e constroem esta relação. Compreendemos que a criança, sendo um espírito reencarnado, está reconstruindo esquemas já construídos no passado e habilitando o novo corpo ao comando do espírito que gradualmente se manifesta por ela. Então, veja, a minha história de outras encarnações está impregnada. Se eu tiver um ambiente em harmonia, só vai me chamar a atenção o meu lado harmônico. Se eu venho para um ambiente, não estou entendendo nada, hein? Não entendo de briga, não entendo de discussão, nada. Mas se a energia daquele ambiente é uma energia que não classifica um estado de harmonia, nossa, eu já começo a me preparar para me defender, porque eu digo assim, esse lugar aqui, se eu não pegar minhas armas, eu estou roubado. O amor dos pais é necessário para o desenvolvimento da criança.
ajudará a acordar sentimentos já desenvolvidos no passado. Então, conforme eu promovo, a criança se estabelece. E muitos pais que têm eles a dificuldade de lidar com aquele espírito, não contam para ninguém, mas conta para os psicólogos. Eles dizem assim: se eu pudesse, afogava na banheira. E eu digo, mas um bebê, o que ele está te fazendo? Nada, mas eu olho nele e alguma coisa me diz que eu nem dei sorte na escolha. Né? E às vezes a pessoa já começa a construir essa referência desarmoniosa e vai aumentando cada vez mais. E aí começa a fechar a espontaneidade de oferecer os sentimentos, de amor, de cuidado, de compreensão. Eu sempre digo que o inimigo maior que a gente tem, quando nasce como nosso filho, é o bebê mais doentinho que tem. Por quê? Porque ele precisa dar a oportunidade para os pais terem ele no colo, cuidando, trazendo para a consciência do que significa assistir a um irmão, mesmo que não esteja ali focado como filho. E aí vai construindo um sentimento de amor. Consequentemente, lá na frente acaba esquecendo. Então, nós não criamos essa condição. A espiritualidade é que nos dá essa condição compulsoriamente para a gente conseguir fazer a lição. Senão a gente já desiste e já erra logo no começo. À medida que a criança cresce, sua percepção do meio se amplia e a influência se torna maior. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai começando a perceber e copiar comportamentos, atitudes. Ela está construindo o seu caráter afetivo, seu caráter, sua ética e sua moral. Quem faz isso pode deixar o filho fazer intercâmbio sem se preocupar se ele vai dar certo ou não. Porque quem aprendeu em casa não muda nunca mais. A partir dos 3 anos, o espírito amplia a sua convivência com os outros. Sempre nós vamos olhar a criança em desenvolvimento como resultado daquele ambiente. Se nós o tempo todo fazemos esforço para aquela criança, nós estamos criando vínculo com ela. Depois, lá na frente, nós vamos dizer assim: nossa, meu filho, ele me acolhe, ele está cuidando de mim. Ele não está fazendo mais do que devolvendo aquilo que ele recebeu. Então, não vão embora triste comigo pelo que eu vou dizer. Mas, se eu digo, meus filhos não olham por mim, e eu tenho que pensar, como foi o meu processo de vínculo com eles? Onde alguém não entendeu muito o que um fez pelo outro? Não existe uma crítica, absolutamente. Existe um aprendizado. Na espiritualidade, todo erro se fecha no perdão. Quando não tiver nada para fazer, reza uma oração em casa e diz: Pai, me perdoe. Não precisa dizer o quê? Alguma coisa de errado para alguém você fez. Perdoe o que está me fazendo mal ou me desejando mal. Eu peço perdão por mim mesmo. Não importa se eu não sei. É aquela coisa. Mesmo não sabendo, ali tem necessidade de fazer. E aí nós vamos ver a necessidade dos limites. Amor não é liberdade. O pai que mais ama o seu filho fala muitos nãos durante o desenvolvimento dele. E isso é amor. Por quê? Quando eu falo um não, eu tiro ele da oportunidade de perder os dentes da frente quando ele começar a ir para a escola.
Alguns, infelizmente, confundem limites com castigo. E aí, então, esse não é o caminho de forma nenhuma. Castigar alguém é sair inteiramente da razão e tirar toda a oportunidade de você ajudar alguém a construir. Com isso, nós vamos ter hoje meninos e meninas com a síndrome do imperador. Eles dominam a casa, né? Quando esperneio, é um pai que passa vergonha. São aqueles que entregam lá no consultório e diz, perdi a mão, infelizmente. Mas também tem os filhos bonzinhos, que hoje também são aptos ao suicídio ou a não crescer. Porque são aqueles que ficam no quarto sozinhos, na solidão, mantendo uma depressão através de uma comunicação do telefone. Não conversam com alguém, não cumprimentam as pessoas e procuraram se esconder nos seus quartos. Uma hora, quando ele se manifestar, ele não tem muita diferença do imperador e o do quarto. O do imperador você ainda sabe para onde ele está indo. O do quarto vai te surpreender. Não podemos esquecer também que durante o desenvolvimento, as crianças têm sua mediunidade. Portanto, se nós não tivermos uma atenção naquilo que eles falam, tem um menino aqui conversando comigo. Cala a boca, vai dormir. Não tem menino nenhum aí. Poxa, mas ele está dizendo. Vamos procurar saber, né? Pode ser até uma fantasia, pode ser até uma doença mental. Mas por que não vou dar a ele a oportunidade de manifestar e se sentir seguro comigo, quando ele pode dizer o que ele está vendo ou o que ele está sentindo? Também não vamos esquecer que as crianças sofrem processos de obsessão, muitos causados pela disponibilidade do nosso ambiente, sem harmonia. Mas eles adoecem, eles são um mecanismo de vingança para com o pai, para com a mãe. Então, a harmonia na construção do desenvolvimento desse filho está presa dentro da harmonia deste lar. A mensagem da doutrina espírita é a do Cristo. É a renovação da esperança, onde a criança poderá levar uma vida completamente normal e feliz, com um futuro promissor rumo a Deus. Olha, é dar a essa criança, quando nós temos esse cuidado, a oportunidade de quando ela voltar, ela vai voltar melhor do que chegou. Consequentemente, nós também. E para encerrar, eu trago uma pequena oração. Senhor da vida, em teu infinito amor, entrego minha família aos cuidados da tua luz. Que os lares sejam templos de paz, onde a palavra edifica, o abraço consola e a fé sustenta. Que a graça de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos agradecer com um Pai Nosso. Me esqueci. Faça um Pai Nosso oral. Os velhinhos, eles vão esquecendo as coisas. Por isso que tem todo esse pessoal aqui, um é para cutucar se eu for cair da escada, o outro é se eu virar para o lado errado, e aí eles vão me alinhando. E graças a Deus, eu vou seguindo na minha fé, na minha coragem e na grande oportunidade de ter o contato com a espiritualidade maior. Então, vamos encerrar esse momento com a oração que Jesus nos ensinou e nos deixou para os momentos de alegria, de tristeza, todos os momentos, de mão dadas com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Peço encarecidamente que saiam do salão em silêncio, porque a espiritualidade continua trabalhando. É uma casa de 24 horas de assistência. Que Jesus vá no coração de vocês e Maria de Nazaré acompanha para os seus lares.